o reino de Deus. Amém? Ao ponto de homens desmaiarem. Sabe os varões machão aí? Não desmaiam por coisa nenhuma. Mas vão desmaiar por causa do terror. Vai ser algo que não é comum. Vai ser algo muito grande. Amém? Isso vai acontecer. Conseguiu não? Está gravando. Glória a Deus. Então vamos lá. Verso 31, igreja. Assim também, quando vides acontecerem estas coisas, sabei que está próximo. Amém? Perceberam que tem que ter esses sinais antecedendo a vinda do reino de Deus? Me lembro que alguém falou na primeira aula, o reino de Deus já está dentro de nós, eu confirmei. Pela fé, você já crê no reino. Mas a manifestação do reino ainda acontecerá na história da humanidade. Não é só dentro de você. Tem que acontecer sinais que todo ser humano vai ver. Amém? Entenderam? E aí virá o reino. Diga, minha irmã. Esses sinais tem que ser uma coisa assim, notória e constante. Porque há anos atrás nós tivemos uma tsunami que matou muita gente. Eu vou até mostrar aqui na aula de hoje. Mas é interessante notar que essas catástrofes que sempre houve na história da humanidade eram pontuais e às vezes levavam séculos para ter outra. O que vai acontecer agora no tempo do fim é que não vai levar séculos, não, vai levar pouco tempo. Porque vai ser comparado essas catástrofes às dores de parto de uma mulher grávida. A mulher, quando está para dar à luz, ela tem contrações, não é? Porque o corpo dela está se preparando para expelir a criança de tempos em tempos. Começa com espaços maiores. Toda mulher que já deu à luz sabe disso. Começa com intervalos maiores e à medida que vai chegando a hora de nascer a criança, as dores aumentam em intensidade e diminuem os intervalos. Então, se antes acontecia um terremoto, levava 100 anos para ter outro, agora vai ser um atrás do outro, bem rápido. E cada vez mais intenso. E esses sinais que vão acontecer no céu, sabemos que a tecnologia está super avançada. Tá. Como nós vamos discernir que não é uma jogada tecnológica? Eu vou mostrar nessa aula para vocês. Eu vou mostrar nesta aula para vocês. Avança mais um para mim, filho, por favor. Botei até uma imagem animada aqui. Essa aí é filme de Hollywood, né, irmão? Mas dá para dar uma ideia. Por que vai ter os homens desmaiar de terror com o bramido das ondas? Porque o negócio vai pegar feio, viu, irmão? Vai ser coisa grande, vai ser marolinha, não, ressaca de final de semana, não. Vai ser coisa grande. A tsunami que a irmã se referiu foi em 2004. Lá como é que é aquela área ali, como é que chama? É Tailândia, né? Aquela Indonésia, né? Aquela área ali, são vários países, na verdade, que foram atingidos naquela catástrofe. Quantos mortos? 227.898 mortos só com a invasão do mar. Quase 230 mil pessoas morreram de uma vez só. Naquela tsunami de 2004. Se já está a palavra profetizando que vai ter coisas maiores, então espere novas tsunamis. Amém? Avança aí para mim. Jerusalém, na minha introdução aqui falei que Jerusalém é o umbigo da terra. Está escrito na sua Bíblia no original hebraico. O centro da terra é o umbigo da terra. Para Deus, Deus olha todos os países, todos os continentes, mas o olho de Deus, o foco de Deus, está onde na terra? Jerusalém. Ele escolheu esse lugar pelos méritos dele, pela vontade soberana dele. Não tem nada de mais em Jerusalém, que outras cidades do mundo são muito mais bonitas, mas ele escolheu ali. Ok? Nós vamos mostrar isso na palavra. Jerusalém é o centro da disputa na conquista do reino. Avança para mim, por favor. Salmo 132, verso 13. Vamos ler todos juntos para aprender? Vamos lá, igreja? Pois o Senhor o quê? Escolheu Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre. Louvado é o repouso. Aqui
habitarei no futuro, pois o preferi. De todo lugar da terra, qual foi o lugar que Deus escolheu? Sião. Sião e Jerusalém estão juntos. Vou mostrar a você. Tem gente que não faz a distinção. Pastor, o que é Sião? O que é Jerusalém? Tem gente que confunde. Até o ponto de chamar Sião de igreja. Igreja não é Sião, irmão, pelo amor de Deus. A palavra diz assim, em outro salmo: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila Israel. Os moradores do lugar que são de Sião. É como se você dizer assim, Joãozinho da cidade de Deus, fulaninho da Taquara. Está relacionando a pessoa ao lugar. Mas nunca que Sião é a igreja. Não fala isso, que é ignorância. Sião é o que então? Um lugar na terra. E esse lugar Deus escolheu. Amém? Avança aí para mim. Para você nunca mais confundir, em Sião, em Jerusalém. Sião é o que de Jerusalém? Um monte, a base. A cidade antiga de Jerusalém está fundada sobre o Monte Sião. A foto aqui está cortada. Ainda desce mais um pouco aqui a altura. Mas, se eu não me engano, é 700 e poucos metros acima do nível do mar. Não é muito alto. Você pensa em monte aqui no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, né, Dedo de Deus, outras coisas mais. Mas é isso aqui que é Sião. Ó. Isso aqui é a base da cidade de Jerusalém. Em Sião, em Jerusalém. Jerusalém e Sião não dá para desgrudar mais uma da outra. A cidade foi formada em cima de Sião. Não tem mais como separar. Por isso algumas passagens vão falar Sião, outros vão falar Jerusalém, outros vão falar Sião e Jerusalém, que está junto. Amém? Tirar essa dúvida do coração? Em Sião e Jerusalém. Agora, o que chama atenção nessa foto aqui? Está no centro. Essa mesquita aqui. Essa é a espinha encravada na alma dos judeus. Porque essa mesquita aqui foi feita no século 7, depois de Cristo. Os judeus perderam o templo no século 1, no ano 70. 6 séculos e pouco depois, os islâmicos vieram e fizeram ali essa mesquita no lugar que anteriormente era o templo dos judeus. Os judeus ficaram sem templo. Entenderam? Eles foram espalhados pelo mundo todo. Isso aqui é uma afronta para o Deus verdadeiro. Porque o falso Deus Alá não é o Deus da Bíblia. Eu estou falando aqui com essa ousadia toda, mas se tiver um islâmico aqui, o cara me pega na saída ali e me mata. Eles pegam e matam mesmo. Entenderam? Isso aqui é do falso Deus Alá. Falar isso no meio do muçulmano, ele me trucida. Para eles, o Deus dele é o certo. Então, presta atenção. O diabo sabe que essa cidade pertence a Deus. Por isso, as religiões disputam o domínio da cidade de Jerusalém. Amém? Agora nós vamos entrar na profecia e na vida real. Porque a profecia tem que se cumprir na vida real, irmão. Não dá para separar uma coisa da outra. Vamos avançar. Zacarias 8:3. Aconteça o que acontecer, Jerusalém será a cidade de Deus. Zacarias 8:3. Nós estamos lendo aqui profecias. Ou seja, Deus colocou isso na boca e na pena desses homens de Deus. O próprio Deus garante essas palavras. Vamos lá? Lê comigo. Assim diz o Senhor, Senhor Deus, Yahvé. Senhor, ali em letra maiúscula toda ela, é o nome de Deus no original, o tetragrama, as 4 consoantes, é o próprio Deus que está garantindo isso. Assim diz o Senhor, vamos lá? Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel. E o monte do Senhor dos exércitos, monte santo. Olha que riqueza. Nesse texto fala tanto da cidade como do monte. Mas está tudo em perspectiva futura. Se chamará, chamar-se-á no futuro. Amém, queridos? Por enquanto, está lá invadida por soldados. Depois vai ser invadida pelas hostes do anticristo.
aula de amanhã. Mas sempre será de Deus Jerusalém. Sempre. E ele velará para cumprir sua palavra. Quando ele fizer isso, a cidade será então Monte Santo e a cidade será chamada Cidade Fiel. Ainda não é. Se você pegar um avião e for hoje lá para Jerusalém, o que você vai encontrar lá? Uma cidade dividida e muitos soldados armados de Israel para manter a ordem ali. Também, se eu não me engano, tem forças de segurança da Cisjordânia. Soldados e mais soldados armados. Não é um lugar de paz ainda. Mas será, porque Deus não falha na sua palavra. Amém? Está todo mundo vendo o texto bem claro. Alguém tem dúvida quando lê um texto desse? Será que esse texto aqui está falando de Jerusalém do céu? Isso aqui é sobre a Jerusalém do céu, irmãos? É a Jerusalém sobre o Monte Sião. Aquele monte que você viu na fotografia. Avança aí para mim, vamos lá. É a cidade destinada a ser o trono do rei Messias para sempre. Vamos de profecia. Mateus 5:34. Eu gostaria que você lesse em voz alta, vamos lá? Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Onde está o trono de Deus? No céu. Nem pela terra, por ser o estrado dos seus pés. Nem por Jerusalém, por ser a cidade de quem? Do grande rei. Está destinada ao grande rei, que é Jesus. Tem muito cristão que não sabe chamar Jesus de rei. Chama de Senhor, de Salvador, mas não chama de rei. Jesus é rei. E vou dizer mais. Quando voltar, está escrito sobre o seu pé, na sua coxa: Rei dos reis, Senhor dos senhores. Não é qualquer rei. É o rei de todos os reis. E é o Senhor de todos os senhores. O que ele não assumiu na sua primeira vinda, ele tem que assumir em plenitude. Por isso, na sua cabeça há muitos diademas, muitas coroas. Imagina uma coroa empilhada em cima da outra. Ele vem na plenitude da sua realeza. Aqui na terra, coroa de espinho. Morreu, foi ao céu. Quando ele voltar, é uma coroa em cima da outra. É um acúmulo de coroas na cabeça. Tem ninguém mais exaltado, mais majestoso do que o Rei Jesus. Amém? E ele tem que assumir a cidade que é dele. Os judeus viviam jurando: eu juro por Jerusalém. Jesus falou: não jurem por Jerusalém. Não coloque Jerusalém na sua balança, na sua fiança. Porque ela está destinada a ser a cidade do grande rei. Não jurem pelo céu. Lá é o trono de Deus. Mas o trono do Filho vai ser aonde? Em qual lugar da terra? Jerusalém. Se tivéssemos tempo hábil, estudando até a meia-noite, nós poderíamos sacar aí pelo menos uns 20, 30 textos para confirmar isso. O que não falta é versículo para falar isso na sua Bíblia. Muitos textos. Em Isaías, por exemplo, tem uma enormidade de textos. Isaías é chamado de profeta messiânico, porque profetizou sobre o rei Messias. Metade da profecia sobre Jesus, o rei, que viria, metade sobre o reino desse rei. Quer saber do reino de Deus? Quer entender o que vai acontecer? Leia Isaías. Leia Zacarias. Leia Jeremias, Ezequiel, leia Daniel. Está tudo nos profetas, irmão. E aí vem o livro de Apocalipse, é uma colagem dessas visões proféticas. Palavras dos profetas, elas são decalcadas do Daniel e coladas lá no Apocalipse. Decalcada de Isaías, colada no Apocalipse. É uma palavra só. Mas o povo não estuda os profetas. Sabe por quê? Agora vem o cajado pastoral, irmão. Se prepara. Eu estou aqui para ser mestre, professor, mas minha veia pastoral fala nessa hora. Como é que o povo lê a Bíblia hoje? Buscando o quê? Promessa.
Você sabe muito bem o que está escrito no Isaías 40, né? Os que confiam no Senhor renovarão suas forças. Por quê? Porque você está querendo uma palavra que te revigore. Mas o que mais diz no Isaías 40? Sabe dizer o texto todo? Não. Você sabe dizer o texto que te interessa. Só. Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Verso 5. Todo mundo conhece. E o que diz no verso 10? E o que diz no verso 12? E o que diz no 22? Nós usamos a Bíblia assim. Nós pincelamos um texto que nos interessa. Você tem que ler tudo. Você tem que estudar tudo. E não é falta de tempo. Tem cristão aqui com mais de 10, 15, 20, 30, 40 anos de evangelho. Não leu a Bíblia toda ainda porque não quis. Não é porque faltou tempo, não. A gente faz um cálculo, se você ler de manhã e à noite, 15 minutinhos, 3 capítulos por dia, em 1 ano e meio você lê a Bíblia toda. Toda ela, Gênesis, Apocalipse. É só você se alimentar da Bíblia 15 minutos por dia. Pelo amor de Deus. Quanto tempo você gasta no Facebook, no Zap, na televisão vendo série? Quanto tempo? Vai me dizer que é falta de tempo, não. O povo não tem vontade de ler. É a preguiça danada. Parece que a Bíblia é o único livro que quando você abre, sai um pozinho mágico no seu olho e dá sono. Você não consegue ler a Bíblia. Mas é verdade, irmão. Vou voltar para o estudo. Vai sair o cajado pastoral, vou voltar para ser só mestre. A molecada aí gosta de ler essas porcarias, ficção científica, livro do Crepúsculo, do Harry Potter. Tu já viu a pataca de livro que é? Dessa grossura assim, irmão. Do bruxinho. Livro de 400 páginas. A molecada lê. Mas quando vai para a Bíblia, que dificuldade. O negócio. Sai o pozinho mais para o olho, dá um sono. Vou ler só um versículo só e tá bom. Ô Jesus amado. Está tudo na sua Bíblia. Esse seminário, não estou debochando de vocês, não. Estou só descendo o cajado. Pastoral. Vamos voltar para cá. Sai o pastor, volta o professor. Já leu esse texto? Já. Avança para mim, filho. Vamos lá. Alguém quer fazer pergunta? Até aqui? Já fiquei mais calmo, irmãos. Já descarreguei. Ninguém quer fazer pergunta, não? Tem alguém com a pergunta na ponta da língua? Não? Vocês estão tímidos hoje? Eu estou dando oportunidade. Também, pastor, depois dessa exortação toda, ninguém vai querer falar mais nada. Vamos lá, irmãos. A tomada de Jerusalém e a grande tribulação de Israel. Jesus falou que vai ter certos eventos que vão acontecer em Jerusalém. Ao longo da história já houve vários eventos. Por exemplo, o ano 70, quando os romanos destruíram o templo e a cidade. E espalharam os judeus para toda parte do mundo. Foi no primeiro século. Na Idade Média, houve as cruzadas. Quantos sabem da história, né? História comum, você aprende no colégio. A Europa católica romana quis tomar Jerusalém da mão dos muçulmanos. E aí mandou as cruzadas. Tomaram por 100 anos. Depois veio Saladino, o líder dos muçulmanos, e expulsou os europeus de Jerusalém. E Jerusalém voltou para a mão e para o comando do povo islâmico. Então já houve muita guerra, morte, troca de poderes, e Jerusalém está lá até hoje. Porque está esperando vir aquele que é definitivo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Mas vai acontecer muita coisa ainda naquela terra. Jesus profetizou Mateus 24, 16 a 21. Vamos ler. Gostei bastante texto. Vamos lá? Então, os que estiverem aonde? Na Judéia. No Brasil? Estados Unidos? Na Europa? Na África? Oceania? Na Judéia. Lá, aquela área lá. Fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, o telhado, não desça tirar de casa alguma coisa.
Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Isso aqui, irmãos, tem alguma coisa a ver com a igreja? Como? As irmãs, como? Olha só. Está falando de uma fuga em tempo de guerra. Por isso, ai das guerras. Imagina um aperto de guerra, tiro e bomba, gente morta, uma mulher grávida correndo no meio de tiro e bomba. Presta atenção. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja. Tem a ver com quem? Com Israel, com o povo judeu na sua casa. Eles ainda guardam o quê? Sábado. Judeu ortodoxo guarda sábado. Você sabia que no sábado eles não podem andar mais do que cerca de 2 quilômetros? Pela lei. Pela lei, eles não podem ultrapassar 2 quilômetros. O judeu morre e não descumpre essa lei. Por que não pode ser no inverno? Você viu aquela foto ali bem amarelada, como se fosse o Nordeste brasileiro, né? Mas acontece que também fica branca de neve, Jerusalém. Você sabia que aquele lugar lá neva abaixo de zero, que aquelas palmeiras subtropicais ficam cobertas de neve? Depois que sair daqui, você joga no Google lá, no YouTube, Jerusalém com neve, você vai se espantar. Fica tudo branquinho de neve. E os montes em redor também cobertos de neve. Então imagina o aperto de uma guerra e o povo ter que fugir para o meio do lugar muito frio, ao ponto quase congelante. Imagina o contexto que eles vão estar ali ainda presos à lei de Moisés. Então só pode ir no máximo 2 quilômetros. 2 quilômetros não dá nem para sair de dentro da cidade. Entenderam, queridos? A oração diz respeito ao remanescente do povo judeu que vai estar no meio da pressão naqueles dias. Nos dias da grande tribulação de Israel. Porque, olha comigo aqui, ó, porque nesse tempo, grande tribulação. Quantos já ouviram esse termo, grande tribulação? Todo mundo, né? Só que você pensava em grande tribulação a nível mundial. Aonde que está sendo mostrado esse processo aqui? É a nível mundial ou local? Local. Local. Vamos lá. O período da grande tribulação é local. Porém, os efeitos disso vai ser mundial. Vai ter efeito no mundo todo? Vai. Tem efeito para acontecer na terra inteira? Tem. Mas a grande tribulação, o ponto focal dele é em Jerusalém. Ponto central. E quando acontecer, vai ser uma catástrofe que nunca houve igual. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá outra jamais. Então, tudo que Jerusalém já viveu de catástrofe, não se compara com aquilo que ainda está por vir. Nenhuma das guerras anteriores, nem nas cruzadas, nem no ano 70 com os romanos, o que vem é pior. Amém? Avança para mim. Tem profecia para a gente ver isso aí? Tem. Você quer ver a grande tribulação? Sabe qual livro você pode ver profético? Livro de Zacarias. E Zacarias aponta claramente como é que vai ser a grande tribulação. Claramente. O começo dela, a invasão, depois vem o Senhor e liberta Jerusalém. Está tudo profetizado no livro de Zacarias. Mas vamos lá, estamos em Daniel. Daniel 9, 27. Deus permitirá que uma coligação de povos inimigos invada Jerusalém por 3 anos e meio. Existe um cronograma de Deus. Agora preste atenção no que eu estou falando aqui. Eu não tenho tempo hábil nessa aula para abrir todo o cronograma das 70 semanas de Daniel. Quantos já ouviram falar das 70 semanas de Daniel? Amém.
As 70 semanas de Daniel daria uma aula à parte, de 2 horas, estudando detalhe por detalhe. Mas pelo menos em linhas gerais, quando Daniel estava na Babilônia, preso lá, servindo aos reis da Babilônia e dos Medo-Persa, o anjo apareceu para Gabriel depois de 21 dias de jejum e revelou a Daniel um cronograma de ação de Deus sobre a tua santa cidade e sobre o teu povo, Daniel. Qual é a santa cidade? Jerusalém. Qual é o povo de Daniel? Israel. Então Deus revelou a Daniel o que vai acontecer nos séculos futuros. Aí Deus dividiu 70 semanas proféticas, onde cada dia da semana não é um dia normal de 24 horas. É um ano. Cada dia das 70 semanas é um ano. Então, na verdade, dariam 400 e poucos anos. Tudo. 490 anos. Que cada dia, não tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Conta isso como um ano. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Não é um dia de 24 horas. Nesse cronograma, Deus separou em 3 pedaços. Uma pequena parte, 7 semanas, 49 anos, para reedificar Jerusalém com Esdras e Neemias. Está na sua Bíblia. Daniel, na verdade, é antes de Esdras e Neemias. Eu sei que na sua Bíblia aparece primeiro Esdras e Neemias, a reconstrução. E depois que aparece Daniel, os profetas. Mas se fosse colocado em ordem cronológica, você teria que ler primeiro Daniel, quando a cidade está destruída, e depois ler Esdras e Neemias, e depois Daniel. É quando eles voltam para reconstruir. Então, esse primeiro pedaço de 7 semanas proféticas para edificar o templo e os muros de Jerusalém, 49 anos. Depois, 62 semanas até a morte do ungido, do rei ungido, do Messias. Para Daniel, que foi 400 anos antes, Deus apontou quando Jesus viria e morreria. Daniel recebeu o cronograma exato de quando o rei viria à terra e morreria. Então, são 7 semanas, mais 62 semanas até a morte de Jesus. Quantas semanas deu todo? 7 mais 62. Quanto é que deu tudo? 69. Ficou faltando quantas semanas para completar o cronograma de Deus? 1 semana. Essa 1 semana são não de dias naturais, mas de anos. Quantos anos dá? 7 anos. Depois disso vem a glória eterna. Então, por que Deus não cumpriu esses 7 anos que faltam logo após a morte de Jesus? Se na morte de Jesus completou 69 semanas, faltando só 7 anos, 1 semana, por que logo depois não aconteceu logo o reino vir? Porque o Senhor quer chamar muitos eleitos, inclusive nós aqui. Exatamente. Porque até Jesus Cristo, Deus tratava com que povo na terra? Judeu, Israel. Depois de Jesus Cristo entrou quem na história? Os gentios. E nos últimos 2000 anos está entrando gentio na salvação. Enquanto o povo judeu, que rejeitou o Messias, está endurecido de entendimento. Diz o apóstolo Paulo. Deus lhes deu o espírito de entorpecimento. Enquanto eles estão endurecidos, está entrando quem na salvação? Nós, gentios. Mas Deus não rejeitou seu povo para sempre. Por isso, a última semana que falta de 7 anos tem que acontecer sobre a terra, até a volta de Jesus. Quantos entenderam? É como se Deus tivesse congelado ali em 69 e abriu um hiato de tempo para entrar os gentios, nós. E está entrando a igreja gentia. Mais uma hora tem que continuar o cronograma para finalizar. Falta 7 anos. Esse período foi determinado por Deus. E esses 7 anos vai acontecer, irmãos. Pode ser qualquer tempo desse. O que vai caracterizar os últimos 7 anos desse cronograma profético? Metade desse tempo vai ser de paz e metade vai ser de guerra.
Por isso é a metade da semana. Quanto é que é a metade de 7? 3,5. 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de grande tribulação. E aí vem Jesus. Ainda não aconteceu. Mas depois de começar esse processo, pode contar 3 anos e meio que Jesus desce. Amém? Como é que nós vamos identificar a última semana que estiver começando? Aí vai surgir a aula de amanhã do pastor Igor. Tem que surgir na história ainda uma conflagração de reinos de 10 reis, 10 governantes. E no meio dele vai surgir um que vai prevalecer. Esse um é o anticristo. Enquanto esse anticristo não sumir no meio dos 10, o cronograma não começou. Por enquanto, geopolítica, agora um pouquinho de geopolítica. Por enquanto, Israel está fazendo o quê? Aliança, pactos com seus vizinhos inimigos. Cada vez mais Israel se aliança com eles. A Turquia é inimigo mortal de Israel. Fez aliança com Israel recentemente. Agora a Arábia Saudita está querendo fazer aliança. O Egito já tem. E outros países aí estão fazendo aliança. Israel está fazendo pactos. Qual desses pactos vai ser quebrado para começar a última semana, 3 anos e meio? Ainda não sabemos. Vai ter que ser quebrado uma aliança, um pacto. E aí vai começar a contagem dos 3 anos e meio finais até a volta de Jesus. Foi muito complicado o que eu falei agora, irmãos? Esse resumo das 70 semanas? Tem que ser resumido, porque senão são muitos detalhes, né? Agora você vai encaixar no texto profético. Deus mostrou tudo a Daniel. Inclusive o nosso futuro, Deus mostrou a Daniel. Vamos ler comigo? Daniel 9:27. Ele fará firme aliança com muitos. Por quanto tempo? Uma semana, diga assim, 7 anos. Na metade da semana, quantos anos? 3 anos e meio. Fará cessar sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá um assolador. Olha o anticristo aqui pintando a árvore. Até que a destruição, que já está determinada, se derrame sobre ele. Sabe quanto tempo o anticristo tem para reinar? 3 anos e meio. Nem um dia a mais, nem a menos. Deus vai deixar o mundo na mão do anticristo por 3 anos e meio? Vai, está profetizado. E Deus vela pela sua palavra para a cumprir. Nada vai ficar sem cumprir. Diga, minha irmã. Vamos estar aqui. Eu sei que todo mundo quer bater. Todo mundo quer pegar o bonde do arrebatamento e ir embora. Quer pegar o bonde para fugir antes. Isso aí, minha irmã. Tem um coração correto. Não há nada que prove que a igreja é retirada antes. Nada. Vou passar por alguns textos e vou mostrar isso para vocês. Grande tribulação virá. O anticristo reinará. E nós vamos ter a opção de colocar a marca do anticristo ou não. Sim, mas tem muitas pessoas que antes da marca vão ser levadas assim. Mas o pior, irmã, vai ser crente deixando-se marcar pelo anticristo. Aí perde a salvação, viu? Olha a aprovação que vem aí, irmão. Olha só. O pastor Pedro que fala, ó o olho da serpente, ó, o olho da serpente. Está na tua cara te acompanhando o olho da serpente, ó. Te vigia, te fotografa, passa teus dados. O diabo tem controle absoluto da tua vida. Tem gente que se tirar o celular dele, ele tem crise de abstinência. Fica babando, tremendo. Não consegue mais viver sem esse trem aqui. Isso aí, minha irmã. Olha, isso aqui, ó. Isso aqui vai ser artifício para o inimigo nos controlar. Joga fora isso. Isso aqui não é mole não, irmão. Isso aqui está desligado no meu celular. Aí você fala assim, sabe aquele filme antigo? Os Canhões de Navarone, bem antigo. Aí você liga o celular. Quando você liga, aparece aqui Canhões de Navarone. Por quê? Se estava desligado.
Isso aqui tá te vigiando o tempo todo, querido. O tempo todo. Cuidado. Você pensou numa coisa, falou em voz alta, de repente você entra na internet e está lá. Por quê? Por que está lá? Se exibindo para você. Porque isso aqui, e agora vem a inteligência artificial, vai te controlar, hein? Vai te controlar. É isso aí, minha irmã. É isso aí. Para fugir tem que ser sem celular. Tem que ir para o deserto. Já estão colocando câmeras inteligentes igual a China no Japão. E quando você sai na rua, já viu você... Já filmou sua cara, já é. Vocês querem saber? Nós já tivemos um ensaio disso na época da Covid. Não tivemos? Nós fomos monitorados, nós fomos escaneados, vigiados, cerceados. Foi um controle mundial. E não foi só local, foi no mundo inteiro. Ali foi um teste. Agora já tem toda a tecnologia para... Você saiu na rua, filmou seu rosto. Você sai da sua casa, o satélite já está filmando ali você. Nós estamos já debaixo do controle. Já foi testado na época da Covid. Controle. Onde é que era que passava o scanner, irmão? Onde é que era? Daniel 12:11. Vamos lá. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda quanto tempo? 1290 dias. Para você entender essa cifra aqui, você tem que entender mais um detalhe técnico. Que o calendário judaico não é igual ao nosso. O nosso é gregoriano, feito por padres. O calendário que nós seguimos é feito por padres. O calendário dos judeus é outro. Para eles seguem o calendário lunar. E nós seguimos o calendário solar. Por isso, no nosso calendário tem 365 dias por ano. No calendário lunar dos judeus, tem 5 dias a menos. Tem 360 dias. Estou dando uma informação correta para você. Depois você pesquisa. Então preste atenção. Há uma discrepância, né, entre o calendário gregoriano e o calendário lunar. No calendário deles, 1260 dias, 3 anos. Ok? E mais 30 dias. 3 anos e meio aqui, na verdade. Isso aqui é 3 anos e meio já. E mais 30 dias. Além dos 3 anos e meio, vai passar mais 30 dias. Só que esses 30 dias aqui, Jesus já voltou, e quem estiver vivo nessa época vai regozijar. A tribulação é só esse período aqui. Ó. E depois vai ter 30 dias que já avançou além da tribulação. Não dá para eu entrar com mais detalhes para vocês, tem que abrir bastante texto. Avança aí para mim. Zacarias 12:2. Vamos lá? Por favor, leia comigo, já estamos na hora do recreio, passa rápido, vamos lá? Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor. Vou destacar isso. Também para ajudar durante o sítio contra Jerusalém. Isso aqui é uma ilustração fictícia do que pode ser o futuro. Está vendo aqui a cidade toda em chamas, bomba e tiro para tudo quanto é lado? Isso vai acontecer. Agora presta atenção, eu falei assim, olha, Deus está controlando isso. Quem é que vai invadir Jerusalém? Quais forças vão invadir? Quais países estarão envolvidos? Os países em redor. O que tem ao redor de Israel? Presta atenção. Logo acima, no norte, tem o Líbano. Já ouviram falar das colinas de Golã? Está lá em guerra até hoje. Ao sul, desceram um pouquinho para cá, vem o deserto da Arábia Saudita. Indo aqui para esse lado de cá, vai entrar no nordeste da África. E todos os países da costa da África são islâmicos. Sabe o Líbano? Também. Sabe para vir agora para o ocidente?
Tem aqui, do lado de cá, tem o Iraque, tem o Iêmen, tem o Irã, a antiga Pérsia. E o Irã jura de todas as forças que vai destruir Israel da terra. Sabe quais povos vão atacar Jerusalém? Os povos em redor. O Egito, que hoje tem acordo de paz, mas vai atacar. Já atacou no passado, vai atacar de novo. Quando você olhar o mapa do Oriente Médio, você vai ver que Jerusalém está cravado no meio de inimigos. Vai porque tem Deus, né, irmã? Se não tivesse Deus, não ia sobrar nada. Deus vai separar um remanescente que vai fugir. É um fogo controlado. Deus tem o poder de controlar. Se esse dia não fosse abreviado, diz as Escrituras, ninguém se salvaria. Deus tem o controle absoluto de tudo. Amém? Tem que sobrar remanescente para reconhecer Jesus na sua vinda. Eles vão reconhecer Jesus. E vão dizer com seus lábios, bendito o que vem em nome do Senhor. Amém, povo santo? Isso vai acontecer. Deus vai fazer com que os povos invadam Jerusalém. Não é o diabo, é Deus. Eu ajuntarei todas as nações para o sítio contra Jerusalém. Está escrito. Quem vai ajuntar é Deus. Agora, pastor, como é que é isso? Por que isso? Por que Deus vai deixar bater lá no seu povo? Lembrem-se, o povo de Deus, o que está acontecendo com eles? Eles fizeram o quê? Rejeitaram quem? Seu rei, seu Messias. Nós que somos brasileiros cremos em Jesus e eles que são judeus não creem. Eles têm uma conta para ajustar com Deus? Deus tem uma conta com o povo dele. Então olha a técnica de Deus, irmãos. Deus deixa bater no seu filho, Israel, até um pouco. Para matar não, tem que bater só um pouquinho. Depois Deus faz o seguinte, bate em todo mundo que bateu no seu filho. Entenderam? Se seu filho merecesse um castigo, vamos imaginar, estou fazendo aqui uma ilustração. Teu filho é maior e bateu numa criança pequena. Quando você quer ser justo, você fala assim, você segura as mãos do seu filho e manda o outro. Agora dá um cascudo nele. Que você bateu no menor, você vai apanhar agora. Não é isso? Deus vai punir seus filhos pelo fato de terem rejeitado seu rei Messias. Mas Deus ama seus filhos. Então Deus vai punir seus filhos por um tempo e depois vai punir todos os outros que bateram no seu filho. Depois vai dar uma chance para eles se redimirem. Alguns deles vão sobrar para entrar no reino milenar junto com Jesus. Por isso que tem que ser 1000 anos, irmão, porque um reino de um dia só de 24 horas não dá, não. Dá para ninguém ser governado. Entenderam? Tem que ser um período maior. E vai acontecer de sobrar povos que invadiram Jerusalém, que não receberam a marca da besta, e vão ser governados por Jesus e os santos por 1000 anos. A história não termina no arrebatamento, ela começa. Diga. Aí é que é separado de 144 mil de Israel, 12 tribos de Israel. Mas esse número tem um mistério nele. Não é só um número literal. Ele significa 12 vezes 12 vezes 1000. Não é só... É como se tivesse uma senha, né? São só 144 mil senhas. Quem não pegou está fora. Não é isso não. Tem um sentido simbólico também nesse texto. Esse número. 12 é um número completo na Bíblia. Mas são o povo de Israel. Também. Mas não é só com o povo de Israel que Deus vai tratar. Lá dentro, diante disso daí, né? Deus tem os seus eleitos. Aí teria que entrar em outro mérito. Paulo fala que nem todo aquele que é israelita é verdadeiro Israel. Existem filhos de Israel que não são eleitos. Nós vamos entrar na questão da predestinação e eleição. Porque 144 mil são que vão levar a marca na terra do Senhor, correto? Sim. Mas não é só eles. Esse número é simbólico. Por isso que eu estou falando para você. Deus tem um jeito de separar os seus antes de liberar os castigos. E faz uma marca na testa. Ok? No Antigo Testamento tem um paralelo. No Antigo Testamento, agora eu não lembro qual foi o profeta que escreveu isso. Se alguém lembrar, fala qual é a referência. Quando Deus ia trazer um juízo sobre Jerusalém, primeiro ele mandou um anjo com um estojo de escrevedor. Já leu essa passagem?
Tem na sua Bíblia. Um varão com estojo de escrevedor. É muito interessante essa expressão. Ele tinha uma pochete com alguma coisa para escrever. E ele passou por Jerusalém, marcando na testa aqueles que temiam o Senhor. Então Deus tem um processo de marcar os seus antes de liberar os castigos. Amém? Quantos entenderam? Alguém sabe onde está esse texto? Só para vocês terem confiança que eu não estou inventando. Ezequiel 9, confira aí para mim, por favor. Para te dar a referência certinha. Ezequiel, aparece um varão, um anjo com estojo de escrevedor. Ele marcou como marcou o umbral quando o anjo da morte. É parecido com que a marca do sangue no umbral dentro do Egito. Quem tinha a marca não foi tocado. Esse é o Ezequiel 9, verso 3 em diante. Ezequiel 9, verso 3 em diante tem um paralelo. Como Deus marca os seus antes de liberar o juízo. Entendeu? É muito rico isso. Você cruzar essas duas informações com o de Apocalipse. Deus marcará os seus antes de liberar os juízos. Isso é maravilhoso. É o cuidado de Deus com os seus. Avança aí para mim, filha. Dá mais um antes do recreio? Acho que dá, né? Onde é que nós estamos já, na folha? Zacarias 14, 1. Dá mais umzinho antes do recreio, não dá? Dá. Esse recreio que é meu calcanhar de Aquiles. Dá vontade de avançar, mas tem que dar uma paradinha. Vamos lá. Zacarias 14, 1. E verso 2. Vamos ler juntos, irmão? Vem cá, antes disso. É fato que alguns desses textos vocês estão vendo pela primeira vez na vida? Ou já leram, mas não entenderam na época? Não entendeu muito. Mas não é interessante quando ele faz sentido? Depois que você entende o contexto, fica claro, hein? Muito mais fácil. Talvez lendo isolado, não é? Sem o contexto, fica meio confuso. Mas quando você sabe o contexto, fica muito claro. Amém? Então vamos lá. Zacarias 14, 1. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ti ali é Jerusalém. Jerusalém está tipificada ali. Verso 2, vamos lá? Porque eu, Deus, não é Satanás, eu, Deus, ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, estupradas. Metade da cidade sairá para a prisão, cativeiro, mas o restante do povo não será expulso da cidade. É uma grande tribulação. E onde está essa grande tribulação? Em que local da terra? Jerusalém. E quem é que vai permitir que esses povos invadam Jerusalém? Deus. Deus mesmo. Quantos entenderam? Controle absoluto de Deus. Olha só, vou dar um contexto histórico para vocês. Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, e o massacre de 6 milhões de judeus, chamado Holocausto, o mundo inteiro estava sensibilizado. Por que será que morreram milhões de pessoas no mundo? Mas por que massacraram tantos judeus? A humanidade estava preparada para ser condescendente com Israel, que desde o século I estava fora da sua terra. O castigo. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas que foram te enviados. Como eu queria juntar os seus filhos debaixo das asas, como a galinha faz com os pintinhos. Jesus usou essa figura. Jesus entra em Jerusalém pela última vez chorando, lamentando. Eu queria salvar o meu povo, Jerusalém, mas eles não querem. E aí Jesus soltou uma sentença: digo-vos, pois, que a vossa casa ficará deserta. Essa casa deserta foi quando Israel perdeu seu lugar, lá no ano 70 depois de Cristo.
e ficou até 1900 e burdoadas fora de casa. A palavra de Deus se cumpriu por mais de 19 séculos, irmãos. Digo-vos, pois, que vocês vão ficar sem casa. Até, aí vai haver uma mudança, que vocês venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. A volta de Jerusalém, no século XX, de volta para sua terra, é cumprimento profético. Inúmeras profecias falavam isso. Percebam, irmãos, um povo que ficou sem casa por 19 séculos. Qual povo subsistiria sem a sua própria pátria? O natural é o seguinte: se um povo sai da sua terra, exilado, ele é assimilado pela cultura do outro povo. Se dispersa, some na história. Não existem mais, por exemplo, os filisteus. Cadê os filisteus? Sabia que não existem filisteus? Mas não era um calcanhar também de Aquiles, não era uma briga danada com Israel? Não existem mais. Ou eles foram derrotados e mortos todos, ou foram assimilados por outras culturas. Mas Israel é a prova que Deus vive. Israel é um milagre. Israel ficou 19 séculos fora de casa e não se dissipou como povo. Tinha judeu em toda parte do mundo, na dispersão, a diáspora. Judeus foram para toda parte, para as Américas, para a Europa, para o Oriente. Tem judeu em toda parte do mundo, aqui no Brasil, na Argentina, em todo lugar. Deus não deixou esse povo se perder, mesmo separados. Perderam a terra. Mas em 1945 acabou a Segunda Guerra Mundial. Mataram 6 milhões de judeus. O mundo inteiro se sensibilizou. E aí a ONU resolveu fazer uma partilha, deixou eles voltarem para a sua própria terra, com um projeto de dividir a terra com o povo de lá, o pessoal que estava na Cisjordânia. E até hoje, a ONU não conseguiu cumprir a sua palavra de dar metade da terra para um, metade da terra para o outro. Até hoje. Por isso que quando Israel faz um novo assentamento de terra de colonos, dá tiro e bomba. Porque Israel, desde 1948 para cá, vem ampliando seu território. Na base da força. Vida real, irmãos. Deus no controle. O fato de existir hoje Israel de novo na história, lá na sua terra, é Deus purinho. Eles precisam estar lá. Precisam estar lá para se cumprir a profecia de serem cercados pelos outros povos. Imagina se Israel nunca voltasse para sua terra. Essa profecia jamais aconteceria. Precisam estar lá, e eles já estão lá. Então, não perca as cenas dos próximos capítulos escatológicos, porque Deus vai cumprir sua palavra cabalmente sobre a terra. Vai acontecer tudo isso, inclusive o cerco último. O último cerco vai acontecer antes da vinda do nosso Salvador. Amém? Aprendendo coisas boas nessa hora? Então vamos para o recreio, está na hora, irmãos. 10 minutos. No relógio ali, 9h15, eu estou retomando a aula. Uma questão de falta de tempo. E se tivéssemos mais aulas, poderíamos abrir mais textos ainda. Ia ficar mais completa ainda a visão. Mas já vou dar a vocês um bom panorama, um caminho para vocês observarem. Paulo diz assim para a igreja: examinai tudo, retende o que é bom. Mas tem que examinar tudo. Ok? A gente não fala aqui essas palavras e diz, essa é verdade, creia porque eu estou falando. Não é isso. Você tem que pegar em casa agora a apostila e ver se assim é. Como os bereanos. Confira, analise, confronte os textos. Coloca um texto lá do outro. E aí você vai ver que a palavra da verdade está sendo liberada do teu coração. Não é só mais uma ideia, nem teoria teológica. Nós aqui não defendemos linha teológica, nós entendemos a palavra. Ok? Não puxamos nem para A, nem para B, nem para C. Apenas lemos a palavra como ela é. Sem viés denominacional. Ok? Então vamos lá, passamos por esse texto aqui. Por favor, minha filha. Isso.
O mundo inteiro sofrerá dores de parto até vir o reino. Para que o reino de Jesus venha para a terra, tem que tirar essa bagunça que está agora. Não está uma bagunça? Está uma bagunça, tem que tirar. Vai acontecer uma série de eventos. Vamos ver se eu sou destro, que o nosso tempo está bem apertado ali. Vamos lá? Mateus 24, 5. Quem quiser ler comigo até o verso 9. Eu cortei alguns versículos para ficar menor, tá bom? Você pode ler em casa inteirinho. Vamos lá? Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então, qual é a característica desse período antes da volta de Jesus? Vai ter muitos falsos profetas, falsos cristos, igrejas mentirosas, que não são de Cristo. Vamos lá. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Está aí a guerra da Rússia, ainda não é o fim. Vamos lá. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá o quê? Fomes, terremotos em vários lugares. Quero ressaltar terremotos em vários lugares. Teve essa semana onde? Marrocos. Costuma ter terremoto no Marrocos? Sabe o que vai acontecer? Terremoto em lugares que antes nunca teve antes. Histórico de terremoto. Inclusive o Brasil. O Brasil, segundo os cientistas, está numa placa tectônica que está inteira em cima da placa. Ele não está no meio de uma placa. Ele está inteiro, por isso ele estaria protegido. Mas a palavra profetiza que haverá terremotos em vários lugares. Vários lugares. Tem tido terremoto todo ano em várias partes do mundo. Que mais? Porém, tudo isto é o princípio das dores de parto. O mundo vai entrar em trabalho de parto. Que mais? Então sereis atribulados. Perseguição, que já está acontecendo lá fora, não aqui no Brasil. Irmãos, nós têm sido mortos na África, têm sido mortos no Oriente Médio, têm sido mortos na China. A China, na época da Covid, fechou mais de uma centena de santuários cristãos. Na China, cristãos se reúnem dentro de casa, porque não pode cultuar num templo. E se a polícia souber, entra lá e para o culto. Hoje. Irmãos, nós fomos mortos pelo ISIS, na beira da praia, passando a espada no pescoço. Vocês viram isso, faca? No pescoço. Na África, o braço islâmico africano, Boko Haram, sequestrou um monte de jovens para escravas sexuais. E quando eles pegam a igreja reunida, eles trancam as portas e tacam fogo. E morre todo mundo queimado dentro da igreja. Essa notícia não chega aqui no Jornal Nacional. Procure em bons sites cristãos, você vai ver. Tem um score de mortos anualmente cristãos no mundo. É na casa dos milhares. São mortos só por serem cristãos. Aqui, esse oba-oba, irmãos. Essa liberdade religiosa faz mais mal para a gente que bem. Tudo relaxado. Não tem fogo, não tem perseguição. Não é? Aí a igreja inventa festa. É a igreja gospel. É festa junina gospel. É Halloween gospel. É tudo gospel. Vive de festinha em festinha. E o nosso irmão lá, ó, faca no pescoço. Morrendo por Cristo, lá fora. Lá fora tem cristão de verdade. Aqui nós estamos brincando. Aqui o cara ficou de mal com alguém, não vai na igreja. Se ele soubesse o que é não ter oportunidade de ir num culto. Lá fora é difícil. Aqui é mole. Que o cara escolhe não vir a culto. Vai haver perseguição, tanto para os judeus como para os cristãos. Sereis atribulados e vos matarão. Terá o número de mártires ainda para cumprir. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus. Cristofobia. Verso 14. Mas também vai acontecer o que nesse finalzinho? Será pregado este evangelho do reino por todo mundo, para testemunho
a todas as nações. E só depois virá o fim. Por que Deus está levantando essa palavra agora? Que você está ouvindo aqui com seus ouvidos. Porque essa palavra vai correr o mundo. Tem que restaurar a visão do reino no coração da igreja. A igreja não prega reino. Eu falei com vocês na segunda-feira. A igreja prega qualquer coisa, menos reino. Diga, varão. Pastor, uma coisa bem clara é que quando eu falei que eu virá o fim, não é o fim da terra. Não, é o fim desse sistema. É o fim das dores de parto para dar a luz a um novo mundo. As dores de parto vão acabar. Quando é que acaba a dor de parto da mulher? Na hora que nasce a criança. Para o novo mundo nascer, o mundo vindouro, esse tem que colapsar. Amém. Entenderam? Avança aí para mim. Lucas 21:9. Estamos tudo no Evangelho e nos profetas. Vamos lá? Quando ouvides falar de guerra e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemia. Nunca houve tanta doença como nesse século, irmão. Não existia na Idade Média AIDS, não existia ebola, não existia Covid-19, dengue hemorrágica, gripe aviária, existia peste negra, que é bubônica. Mas nesse século, do século XX para cá, o número de novas enfermidades é um absurdo. Vai só aumentando. E que mais? Fome em vários lugares. Você vai sair, você comeu bem ali no recreio, né? Aquelas guloseimas. Vocês vão sair para sua casa e tem o que comer. Mas tem gente no mundo que não tem o que comer. Muita gente. Muita gente. Muita gente comendo o mínimo do mínimo. Fome faz parte do contexto. E que mais? Coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Quem foi que me perguntou dos sinais do céu? Foi a irmã, não foi? Está na sua folhinha. Eu coloquei a imagem impressa na sua folhinha. Avança aí para mim, filho. E sinais do céu são esses. Presta atenção numa coisa. Eu tenho 55 anos de idade. Vou completar agora em dezembro 55 anos de idade. Desde a minha juventude, eu nunca ouvi falar em lua de sangue. Quando eu me converti há 30 anos atrás, eu lia nos evangelhos que a lua ia ficar vermelha com sangue, e para mim aquilo não encaixava. Que efeito é esse que Deus vai fazer no astro? Vai transformar literalmente ela em sangue? No entanto, irmãos, presta atenção. Nos últimos anos, lua de sangue está virando coisa comum. Quando a lua fica toda avermelhada, a própria NASA, que não é cristã, chama de lua de sangue. Blood Moon. A NASA dá esse nome para a lua. Então Deus está fazendo acontecer várias luas de sangue com uma frequência bastante grande agora no tempo do fim. Coisa que não tinha antes. Presta atenção. Só nesse ano de 2014 teve duas. Agora olha só. Ela fala assim, lua de sangue e o sol se tornará escuro como um saco de crina. Eclipse solar. Lua de sangue e eclipse solar. Quando você transfere aquela linguagem profética para a vida real, é lua de sangue e eclipse solar. Em 2014, teve uma lua de sangue em 15 de abril e teve outra em 8 de outubro. Teve o eclipse total em 2015, em março, e teve em abril outra lua de sangue, em setembro outra lua de sangue. Só que esses eventos no céu não ocorreram em qualquer hora do calendário, não. Aconteceram exatamente nas festas judaicas de Deus. Essa foi na Páscoa, essa foi na festa do tabernáculo, aqui no Ano Novo, aqui outra Páscoa e outro tabernáculo. Foi exatamente nas festas de Deus, que Deus diz que são festas dele. Rave gospel, essa porcaria gospel, isso não é festa de Deus não, irmão.
Isso é entretenimento. As festas de Deus são Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos e outras festas. Essas são de Deus. E as luas de sangue correram justamente nessas festas. Deus está no conto. É como se Deus estivesse ilustrando. Sabe quando eu falei que ia ter lua de sangue? Eu estou botando lua de sangue. Aí você acha bonito. Você vê no celular, você bota lá no celular. Ih, que legal, ficou vermelho. Não liga com a Bíblia. O que você está vendo com seus olhos é cumprimento da palavra. É sinal. O mundo fica distraído. Até os crentes estão distraídos. E Deus botando sinal. Faltava lua de sangue? Não falta mais. Faltava terremoto? Não falta mais. Faltava o que? Epidemia? Não falta mais. Todos os sinais já estão presentes. Todos. Avança aí para mim, por favor. Apocalipse 16, 18. Vamos ler juntos? Sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões. E ocorreu o quê? Um grande terremoto, como nunca houve igual, desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. Todas as ilhas fugiram e os montes não foram achados. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu falei que vai aumentando, aumentando igual a dor de parto. Esses terremotos que estão acontecendo agora são de grau menor. Mas vai ter um último terremoto, depois de vários, que vai ser tão grande que vai abalar todos os povos da terra. Esse vai ser o derradeiro. Tão grande como nunca houve igual enquanto a gente na terra. Então prepare-se que a terra vai ser sacudida. A terra inteira vai ser sacudida. As ilhas das nações vão ser sacudidas. Amém? Tudo isso está previsto. Avança aí para mim. Mas não fique apavorado. Deus sabe proteger os seus. No meio disso tudo. 1 Tessalonicenses 5:1, vamos lá? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como veio o quê? As dores de parto, aqui está para dar à luz. E de modo nenhum escaparão. Olha só, para explicar esse texto aqui. Está acontecendo mais terremoto, tsunami, matou um monte. Acontece toda hora um monte de coisa. A humanidade se converte a Deus por causa disso? Não. 2 anos de pandemia, todo mundo trancado dentro de casa. A humanidade ficou mais convertida por causa disso? Todo mundo, pelo contrário. O pessoal idolatrou muito mais a vacina do que Deus. Muita gente não voltou. Se na igreja tem gente que não liga para os sinais de Deus, imagina um mundo que não crê na palavra. Pode acontecer porque tinha que acontecer. E Deus está dando só sinais. E mais sinais. E mais sinais. Olha o que Paulo diz. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, os apanhe de surpresa. A expressão, como ladrão de noite, é que o ladrão não avisa a hora que vai assaltar você. Ele avisa? Diga para os seus amigos, 3 horas da madrugada estou passando aí. Deixa separado já a televisão. O ladrão não te avisa. É uma surpresa. Paulo diz que a igreja não pode ser pega de surpresa. Porque nós não estamos em trevas. Nós temos iluminação dos textos. Nós não. O mundo vai, mas nós não. Amém? Amém. Vocês estão aqui para isso, para ter a mente iluminada e ficar atento aos sinais. Olhar para a figueira, olha para Jerusalém. Toda vez que o negócio apertar lá, é sinal profético. Olha para Jerusalém. Se você nunca se importou com Israel e Jerusalém, começa a prestar um pouco mais de atenção. Avança para mim. A maioria dos santos de Deus será guardada para a vinda do Rei Jesus. Vai ter mártires, viu, irmãos? Tem um número de mártires cristãos ainda para completar.
Mas a maior parte não vai morrer, vai ficar guardada viva para a vinda de Jesus. Lucas 21, 28, são os últimos 2 textos. Vamos lá? Ora, ao começarem estas coisas a suceder, chora, fica triste com medo, é isso? Exulta, está caindo tudo ao redor, meu, glória a Deus, o Senhor está cumprindo sua palavra, Jesus vem, está chegando. O sentimento do cristão é diferente. O mundo passa pelas tragédias, ficam desesperados. Nós entendemos que é Deus movendo, ficamos felizes, não com a morte das pessoas, mas com o fato de Deus ser fiel e cumprir sua palavra. Não adianta crer em promessas banais, queridos. Nós temos que ver o que Deus vai fazer diante de nós, nesse mundo, nessa vida. E nós vamos ver, queridos. E quando a gente começar a ver e discernir, está faltando pouco. O anticristo já está presente. Os 3 anos e meio já estão acabando. Jesus já está voltando. E não é de repente, não. A gente vai ver os sinais, os eventos. Amém? Exultai e erguei vossa cabeça, porque a vossa redenção ou salvação se aproxima. Eu quero, quando tudo estiver bem ruim na terra, tudo acabando, eu quero estar glorificando a Deus junto com alguns irmãos. Seja perseguido, seja escondido, mas eu quero estar no meio da igreja, com as mãos erguidas e Senhor, vem, Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu vou estar adorando, se eu estiver vivo, né? Se eu não for um dos se eu estiver vivo, eu vou estar adorando. 2 Pedro 2,9, vamos lá? Para acabar. É porque o Senhor sabe livrar da aprovação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. O Senhor sabe separar na terra, irmãos, quem Ele vai poupar e quem Ele vai trazer justiça. Amém? Não pensa que é uma coisa descontrolada, que é efeito da natureza, é Deus. Deus dá vida, Deus atira. Deus faz descer a sepultura e faz dela subir. Deus tem controle absoluto de tudo. Não cai uma folha da árvore, irmãos. Nenhum pássaro cai em terra se não for consentimento de Deus. Então não fique com medo. Medo é falta de aperfeiçoamento. Paulo Deus diz assim: aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe por quê? Quando você tem medo igual o ímpio, você está dizendo que Deus não é mentiroso, que Ele não vai te guardar, que Ele não vai te livrar. Quem crê em Deus, a reação é diferente. Eu confio em Deus. E ainda que eu tenha que passar pela morte, eu continuo confiando em Deus, porque Ele vai me ressuscitar. A confiança em Deus não pode ser abalada por nada em redor, irmãos. Nada. Nada. Se a guerra comer, se a fome vier, se a perseguição vier, continuamos sendo do Senhor. E o Senhor há de nos guardar. E se não quiser guardar, Ele guarda no paraíso. Se não guardar aqui, guarda no paraíso, para depois voltar na ressurreição. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Você sabe declarar Maranata? Maranata é uma expressão, irmãos. É uma expressão em aramaico. Maranata. Ora vem, Senhor. Você está clamando. E a igreja no final de Apocalipse, a igreja diz: vem, Senhor. Vem, Senhor. A noiva e o Espírito diz: vem, Senhor. Maranata. Glória. Aleluia, Deus. Então, é só a terceira noite que você está aqui. Mas quanta coisa Deus já revelou para o seu coração, irmãos. Em 3 ministrações. Amanhã tem mais. Pastor Igor vai estar assumindo aqui, vai falar sobre o anticristo. Você precisa entender isso em nome de Jesus. Faz mais um esforço. Foi só 2 aulas. Faz mais um esforço. Amém? A gente não está ganhando lucro nenhum em cima de vocês. Quem está sendo enriquecido são vocês. Aqui é absolutamente gratuito. Então você está sendo enriquecido. Faz mais um esforço. Amém? É o grande tesouro da palavra que está sendo compartilhado aqui. Erga suas testas ao céu, vou liberar vocês imediatamente. Já são 9h42. Vou liberar vocês, debaixo da graça. Pai Santo, muito obrigado por essa noite. Obrigado mais uma vez, Senhor, pelo privilégio
de termos a nossa mente iluminada pela Tua palavra revelada para o nosso tempo. A Tua palavra esteve oculta de muitas eras, mas Tu reservou para o tempo do fim abrir esses selos para que a Tua igreja tenha entendimento. Obrigado, Senhor, porque os selos estão abertos e nós entendemos a Tua palavra revelada. Preparamos-nos para tudo que vem pela frente, Senhor. Ajuda a Tua igreja a se preparar, a se ataviar como noiva adornada para o seu noivo. Abençoa esses que estão aqui sendo ministrados. Leva-os em paz, debaixo do Teu santo poder, debaixo do controle divino do Senhor absoluto. Que todos cheguem bem nos seus lares, possam dormir o sono dos justos e, segundo a Tua vontade, voltar na noite de amanhã para completar essa obra de edificação da verdade. Abençoa cada um. Nós Te pedimos, abençoa o Teu servo que fala contigo. Abençoa o pastor Igor, que vai estar ministrando amanhã, e o pastor Pedro na sexta-feira. Abençoa os Teus servos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Glórias ao Senhor. Tchau, querido. Tchau, 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 tchau. Passei da hora, estou expulsando agora. Obrigado.